Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal. Meu nome é Josir Sartor, meu canal Realidade do Espírito. Para quem não me conhece, eu trabalho há mais de 37 anos com terapias alternativas, ou terapias holísticas, ou terapias complementares, como queiram chamar, e atendendo inúmeros casos ao longo dos anos, e me dedico ao estudo também da espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade com um aspecto profundo, um aspecto de conhecimento científico espiritual, porque a espiritualidade em si tem todo um entendimento, uma compreensão sobre o que é essa realidade, que não é mistificação, não é fantasia, não é nada que muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento possam pensar. E vocês devem ter ouvido falar das explosões solares que aconteceram a semana passada, as explosões que chegaram até a Terra. Nessa foto aí aparece um dos momentos da explosão, no dia 14/11, aquele brilho do lado direito superior do Sol, onde veio toda essa emanação para a Terra em 3 ondas, na realidade foram até 5 ondas, mas em especial 3 ondas bem próximas uma da outra, e trazendo uma série de transformações que a princípio não são perceptíveis por nós aqui no dia a dia, na nossa lida diária das nossas vidas comuns, vamos dizer assim, mas que pode ser perceptível no nível mais sutil, no nível das subpartículas, no nível daquilo que os olhos físicos, os sensores físicos não captam, e que chega de uma forma bastante intensa para a humanidade, não claro só agora que houve essas explosões massivas, mas que chega mais uma vez confirmando toda uma transformação que está ocorrendo no planeta, e que os próprios cientistas, os próprios astrofísicos ficaram bastante admirados com a intensidade, onde houve até uma pressão no campo magnético da Terra, uma pressão devido aos 3 fluxos de energia solar que chegaram até a Terra. A Terra tem um escudo de proteção normalmente. Esse escudo favorece para que quando ocorrem essas explosões solares não venham de um fluxo direto para a Terra, porque senão provavelmente não sobraria muita coisa da vida aqui nesse planeta, porque são intensidades enormes de energias que chegam com uma força, com uma quantidade muito ampla, né? E aí temos as auroras, principalmente as boreais, que entram pelo polo norte da Terra e dão esse espetáculo de coloridos, dão esse espetáculo de visualização muito bonita, mas que por trás de tudo isso, todas essas explosões não traz só isso, né? Essa variedade de cores é devido às subpartículas do Sol, essas explosões, que chegam até a atmosfera da Terra e entram em choque com as partículas que estão na Terra, como por exemplo do oxigênio, que estão nos níveis mais elevados da atmosfera terrestre. E nessa colisão das partículas do Sol com as partículas que estão aqui na Terra, principalmente do oxigênio, promove essa interação. Isso falando principalmente do oxigênio, porque estamos vendo essas cores.
Mas, na verdade, existe essa interação, esse choque de energia com tudo. Então, vocês imaginam que esses fluxos de energias todos vão chegando até a Terra, vão ultrapassando inúmeras barreiras, inclusive o chão. Tem umas partículas chamadas neutrinos, e esses neutrinos eles ultrapassam simplesmente qualquer obstáculo, ultrapassam qualquer planeta, ultrapassam qualquer nível denso, porque eles são partículas tão pequenas e sem massa, segundo os cientistas já descobriram, que essas subpartículas elas ultrapassam tudo. Mas é claro, se a gente for analisar o porquê que elas estão atuando, porquê que elas existem, porquê que existe um fluxo contínuo de energia, então a gente vai ver com uma visão mais profunda que elas estão fazendo um papel, elas estão fazendo uma função de transmutar as energias do planeta, que a humanidade seguidamente gera, energias densas, energias de pensamentos e sentimentos densos. É claro que uma parte da humanidade gera energias e pensamentos bons, energias boas, mas o que incomoda, o que perturba, o que impede o planeta de estar numa situação melhor é justamente as mentes, as emoções negativas que a humanidade constantemente gera. Então, se nós for observar nesses fluxos todos, vai existindo uma interligação com tudo que somos, com tudo que vibramos. Então, se nós estamos conectados com os níveis superiores, nós vamos receber essas energias todas, vamos captá-las de uma forma inconsciente ou até consciente, no momento que estivermos fazendo alguma sintonia maior, e vamos sentir essas energias nos vitalizando, trazendo um nível de vitalização, um nível de bem-estar propriamente dito. Mas se não estivermos, como até já coloquei em outros vídeos, na mesma conexão com os níveis superiores, então as pessoas terminam sentindo algo mais desagradável, porque é um choque de energia, uma energia que vem com bastante intensidade aqui para a Terra. E como nós estamos obviamente aqui, nós vamos recebendo essa energia toda, e essa energia vai interferindo no nosso dia a dia de uma forma sutil. Aqui é o momento onde houve a explosão solar, essa bolinha no meio aqui é a Terra, e aí o Sol está aqui à esquerda, e aqui é o choque da energia do Sol com o escudo magnético que protege a Terra. Então vocês imaginam a intensidade disso que ocorreu a 3 ondas seguidas, e a transformação que tudo isso traz para todos os níveis da natureza, não só para o nível humano, não só para o nível vegetal, para o reino vegetal, nem para o reino animal, não só para o reino mineral. E uma das coisas que geralmente acontece em consequência disso, além disso que eu comentei com vocês, de trazer uma transformação em cada pessoa, mexer com o estado mental e emocional de cada pessoa, a depender de como cada um está, traz também uma transformação na estrutura do planeta, né? Na estrutura de como tudo existe no nosso planeta. Essas imagens aí são geradas pela Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, que traz um monitoramento constante do Sol, entre outros, né, outras instituições que trazem esses monitoramentos. Então vocês veem que é uma coisa bastante complexa, bastante intensa, e que influi muito o estado
que estamos vivendo de transformação de todo o nosso planeta, transformação de tudo isso que está aí existindo. E compete a nós sabermos lidar com tudo isso, sabermos nos colocar numa posição de equilíbrio, de harmonia, uma posição onde o ideal é estarmos num equilíbrio mental, emocional cada vez maior. Claro que não é fácil, mas os desafios vêm justamente para nós conseguirmos superar, para nós conseguirmos transcender qualquer tipo de dificuldade, sintonizados com os níveis superiores de consciência, com os seres de luz, com os amigos maiores que nos acompanham. E para isso a gente tem que dar a devida abertura, a devida sintonia, fazer algum nível de meditação, algum nível de sintonização, ou se alguns preferirem falar, algum nível de prece, que a prece nada mais é do que entrar na sintonia com esses níveis superiores, né? O que é uma oração, uma prece? É justamente a pessoa parar por alguns instantes. É lógico que aí depende como cada um faz a sua prece, a sua oração, mas de qualquer forma uma oração, uma prece bem sentida, bem consciente, ela faz com que a pessoa entre na sintonia da espiritualidade superior, dos seres de luz, e automaticamente ela entrando nessa sintonia, ela está se elevando, ela está se nutrindo com energias superiores, e nesse momento essas energias maiores, esses seres de luz conseguem nos passar coisas boas, conseguem nos passar sentimentos e pensamentos bons até sobre a nossa vida particular e sobre o futuro dessa humanidade, até para a gente receber uma intuição sobre o que está ocorrendo e sobre o que está por vir, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber do futuro, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com elas próprias, com cada um de nós, e na realidade isso é pura ansiedade, né? As pessoas querem saber e ninguém consegue dizer o que vai acontecer. Mesmo essas pessoas que dizem que vê o futuro e que conseguem captar o futuro, seja de uma pessoa ou da humanidade, conseguem parcialmente a nível coletivo. Individualmente não existe isso, já comentei com vocês, porque talvez muitos de vocês não concordem, mas eu parto sempre do princípio seguinte, que se o plano superior permitisse que nós captássemos, que alguém captasse o futuro do outro, seria muito difícil o outro saber desse futuro, saber do que está prestes a acontecer, e aí normalmente geraria mais ansiedade. E para ilustrar então isso que estou comentando com vocês, essas informações, eu tirei um trecho do livro A Criação, do Trigueirinho, onde tem uma mensagem de uma hierarquia que diz assim: se perguntais quando a transição planetária se efetivará, digo-vos que ela já está ocorrendo, mas que sua consumação apenas o Senhor dos Dias pode determinar. Diz passagem que essa mensagem é da década de 90. Ela pode completar-se em tempos um pouco mais distantes, porém as condições de vida que vos cercam indicam a proximidade disso. Todavia, voltai-vos ao interior e perguntai-vos qual a importância de obter tal informação. Ó peregrino, se o ritmo dos vossos passos é regulado por fatores materiais, não haveis ainda descoberto a premência do encontro com letra maiúscula. A união com a luz ainda não calou os clamores da vossa carne. Tendes ainda outros cuidados além da dedicação à verdade. Sois chamado para um serviço que vos pede a transcendência do estado no qual este planeta se encontra. Assim, apartai-vos dos desejos,
amordaçai-os com as forças da vontade, para que se enfraqueçam e cada vez menor poder tenham sobre vós. Retirai os olhos do evanescente, colocai-os na eternidade e absorvei o fulgor do fogo da redenção. Entregai a esse fogo vossos projetos, vossas aspirações e vossas buscas. Nada, a não ser a entrega ao regente interno, deve ser motivo de empenho. Se vosso esforço é pela liberdade, desviai com firmeza o olhar, o querer e o pensar daquilo que vos enreda em enganosas promessas de gozo. O prazer é mão traiçoeira que prende enquanto acaricia. Renunciai aos seus afagos e segue resoluto em direção à luz. Estais num labirinto que vos separa da realidade com letra maiúscula. Para chegar à saída, deveis estar disposto a vos despir do que convosco trazeis. Se nessa jornada estiverdes munido de ilusões, sabei. Para encontrardes a saída, tereis que delas abdicar-vos. Se nesse labirinto entraste como homem, deveis sair como espírito. As tendências humanas que carregais devem render-se às virtudes do espírito. A luz da sabedoria traspassa as paredes desse intrincado labirinto. Toca-vos o coração e ilumina-vos a consciência, para compartilhardes do néctar que em vosso interior está ocultado. Faz-vos transformar vossas resistências, entregando-as ao que conhece a liberdade. Para entrardes nesse labirinto, encontrastes um amplo portal, mas estreita é sua saída, e somente os humildes podem por ela passar. Então vocês veem aqui que é um apelo que seguidamente os amigos maiores fazem, os seres de luz fazem, que é de a pessoa ir se trabalhando, em outras palavras, né, no seu ego, no seu apego, na sua tendência a ser sempre inferior ou aos seus desejos, alimentar só desejos do nível material, né? Então não é que a gente não tenha que viver no mundo da matéria de uma forma agradável, mas a gente não pode se apegar, se deter ao mundo da matéria. Então ele diz aqui, a não ser a entrega ao regente interno, que deve ser motivo de empenho, o regente interno seria justamente a mônada, justamente a nossa essência, o nosso espírito, aquilo que é imortal, que é infinito. Mas essa mônada, ela está sempre emanando sinais, está sempre emanando impulsos para o ser encarnado se libertar desses apegos, libertar do seu próprio ego. Só que a gente tem que estar se trabalhando, estar num nível de consciência cada vez mais empenhado, para que esses impulsos, mesmo que seja de uma forma intuitiva, cheguem até nós e nos liberte, como ele diz aqui, de tudo aquilo que é ilusório. E essa realidade superior, como ele coloca aqui, é aquela que vem à tona quando a gente passa a fazer todo esse trabalho, toda essa tomada de consciência, de entrar em sintonia com os seres de luz, com as colônias espirituais, com os centros intraterrenos, com o nosso mentor ou mentor espiritual, e assim entrar, como ele diz aqui, na luz da sabedoria, e deixar que ela nos ilumine a nossa consciência. Mas o passo é nosso, a gente pode pedir essa ajuda aos níveis superiores, mas é sempre nós que temos que fazer esse movimento, essa busca, essa tomada de consciência. Então era isso. Se houver alguma dúvida, coloque nos comentários. Se quiserem dar alguma sugestão de assuntos também, coloque nos comentários. E
e vamos seguindo em frente na nossa luta, na nossa tomada de consciência, na nossa mudança interna, e que às vezes parece ser difícil, mas que não é. É o nosso ego que cria essa dificuldade, essa ilusão de que a mudança é difícil. É questão de empenho e de força de vontade. Então é isso. Até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outros assuntos para vocês. Até mais.